Volta às aulas. Aquela correria, né? Material para comprar, uniforme para ver. E no meio disso tudo, tem um detalhe que muitas vezes passa batido, mas que é super importante: o peso da mochila escolar. Pois é, hoje a gente vai entender o que os especialistas e fontes médicas dizem sobre esse problema, que é bem mais comum do que se imagina entre crianças e adolescentes. Então, vamos direto ao ponto. Será que a mochila pode ser um risco de verdade para a saúde? E a resposta dos especialistas é um sonoro sim, pode ser. E olha, não é só uma questão de desconforto, de a criança reclamar que está doendo. O excesso de peso é um assunto sério, com consequências que podem ser bem reais para o desenvolvimento. Vamos pensar nisso. Médicos e ortopedistas são unânimes. O peso da mochila é sim um fator de risco. É uma carga que o corpo, que ainda está em pleno desenvolvimento, nem sempre está preparado para aguentar, sabe? E os efeitos disso podem aparecer tanto a curto prazo quanto lá na frente. Tá, mas então, como a gente sabe qual é o limite? Qual é o peso certo? Felizmente, existe uma diretriz bem clara e, o melhor, fácil de lembrar. E ela vai ser o ponto central da nossa análise. Vamos conhecer a famosa regra de ouro para a segurança da coluna. Então, o ponto principal é esse aqui. A mochila não deve, de jeito nenhum, ultrapassar 10% do peso corporal da criança. E isso, gente, não é um machismo, não é uma sugestão qualquer. É uma recomendação médica super bem estabelecida e que várias organizações de saúde reforçam. Guarda bem esse número, 10%. Esse é o limite mais seguro, especialmente para as crianças menores. O corpinho delas, o sistema músculo-esquelético, ainda está se formando, então é muito mais vulnerável a qualquer sobrecarga. Agora, tem um detalhe importante aqui. A Academia Americana de Pediatria até fala que para adolescentes, aqueles mais velhos, mais fortes, o limite pode chegar a 15%. Mas o consenso geral, a recomendação universalmente mais segura, é mesmo a de 10%. Essa é a meta que a gente deve buscar. E para reforçar essa ideia, olha só o que a pediatra Yuka Araújo diz. Ela bate nessa tecla. O valor de 10% é considerado mais seguro, especialmente para crianças menores. Ou seja, a grande preocupação é com a segurança dos mais novos. Esse é o ponto crucial. Certo, o limite dos 10% está claro. Mas o que acontece exatamente quando esse limite é ultrapassado? O que o peso extra faz com o corpo? Vamos entender um pouco da fisiologia por trás disso, como o corpo reage. Pensa assim, o corpo humano é uma máquina de adaptação. Quando ele sente um peso excessivo lá nas costas, ele não tem outra escolha a não ser dar um jeito de se equilibrar. E é exatamente aí que os problemas de postura começam a aparecer. A gente vê essas adaptações na rua o tempo todo, é só reparar. A criança que anda com o tronco inclinado para frente, ou com os ombros encolhidos lá perto das orelhas, e a mais clássica de todas, jogar a mochila num ombro só. São todos mecanismos de compensação que o corpo cria, mas que na verdade são bem prejudiciais. E essa compensação toda não sai de graça não. Ela gera uma sobrecarga direta em tudo, nos músculos, nas articulações, nos ligamentos, e o resultado disso? Bom, é dor nas costas, dor nos ombros e um cansaço que muitas vezes a gente nem associa à verdadeira causa, que está ali, pendurada nas costas. A boa notícia é que o corpo avisa, ele dá sinais. E para os pais, para os educadores, saber reconhecer esses alertas é o primeiro grande passo para poder ajudar. Vamos ver agora uma lista bem clara de sinais de que a mochila está pesada demais. Os sinais para ficar de olho são bem claros. Reclamação de dor é o mais óbvio, mas não é o único. Sabe aquelas marcas bem fundas e avermelhadas que as alças deixam na pele? Isso é um sinal. A dificuldade para colocar a mochila ou uma certa resistência da criança também. Aquela postura curvada para frente ao caminhar é outro alerta. E até irritabilidade ou um cansaço fora do normal depois da aula podem ser bandeiras vermelhas importantes. Ok, então como é que a gente resolve isso? A resposta não está em um lugar só. Precisa ser uma parceria. É uma responsabilidade compartilhada, que envolve ações que podem ser feitas em casa e medidas que a escola também pode tomar. Em casa, as ações são bem práticas. Primeiro, pesar a mochila de vez em quando para checar se está na regra dos 10%. Segundo, otimizar o que vai dentro dela, levar só o essencial do dia. Terceiro, uma dica de ouro. Os itens mais pesados, como livros grandes, devem ficar sempre colados nas costas. E, claro, garantir o uso correto das duas alças, bem ajustadinhas ao corpo. Já na escola, o apoio da instituição faz toda a diferença. O uso de armários, por exemplo, é a medida mais eficaz de todas. Mas, além disso, a escola pode organizar a grade de aulas de um jeito que diminua a quantidade de material por dia, incentivar o compartilhamento de alguns itens em sala e até recomendar cadernos menores, de uma matéria só. Tudo isso alivia e muito o peso diário. Ah,
E as famosas mochilas de rodinha? Elas parecem a solução perfeita, né? Mas a realidade é um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhada nos prós e contras dessa alternativa. O benefício principal é óbvio: tira o peso das costas, o que é ótimo. Mas os contras são importantes. Puxar a mochila pode acabar torcendo o tronco e forçando demais o braço. E elas viram um problema em escadas, em calçadas irregulares ou em corredores muito cheios, porque aí a criança acaba tendo que levantar a mochila de qualquer jeito. Por isso, se a opção for pela mochila de rodinhas, o uso correto é fundamental. É preciso puxar com a postura reta, sem inclinar o corpo e fazer o esforço de ir trocando de mão de vez em quando. Assim a carga é mais bem distribuída e não força um lado só do corpo. Para fechar, vamos resumir as melhores práticas, que são recomendadas por todo mundo, desde a Organização Mundial da Saúde até as sociedades brasileiras de pediatria e ortopedia. A regra dos 10% é a base de tudo. Usar sempre as duas alças, ajustar a mochila para ela ficar bem coladinha nas costas e garantir que a parte de baixo dela não fique pendurada, ultrapassando a linha da cintura. São diretrizes simples que protegem a saúde da coluna. E a gente termina com essa pergunta, que é para reflexão e principalmente para ação. Depois de checar o peso da mochila, o que dá para tirar dela para aliviar a carga? Porque a conscientização é o primeiro passo, mas é a atitude de verificar e otimizar o que vai ali dentro que realmente vai fazer a diferença no dia a dia.